E aí, gente boa, tudo bem com você? Meu nome é Sérgio Tomé e seja bem-vindo ao meu canal E aí, Tomé. Hoje nós vamos falar sobre feminismo. Nós vamos fazer um passeio pela história deste movimento que tanto influenciou e tem influenciado nos dias de hoje a mentalidade das mulheres e cristãs. E vamos também fazer uma análise das suas principais ideias a partir de uma cosmovisão cristã. Se você quer entender um pouco esse movimento e principalmente se você quer saber se uma cristã pode ser feminista, aguarde mais um pouquinho aí, beleza? A história do movimento feminista é dividida pelos historiadores em três ondas. A primeira onda aconteceu na Inglaterra e nos Estados Unidos. E a característica principal dessa primeira onda, que acontece no final do século XIX e início do século XX, é que as mulheres lutaram por igualdade de direitos perante a lei para com os homens. Lutaram por direito ao acesso à educação, por direito ao voto, como as sufragistas na Inglaterra. Lutaram por direito a terem propriedades em seus nomes. Lutaram por uma participação pública maior, a terem um emprego, a ter acesso a empregos iguais aos homens. Então, era uma ideia de lutar por uma ampliação da sua participação na sociedade. E essa foi a principal característica deste movimento da primeira onda. Uma coisa que normalmente a gente não escuta falar muito, principalmente pelo movimento feminista, é a contribuição de mulheres piedosas para esse movimento, mulheres cristãs, influenciada pelas irmãs Greencare, que foram elas que eram cristãs quakers. Elas foram as primeiras mulheres nos Estados Unidos a falarem sobre abolicionismo e também falarem sobre direitos iguais para as mulheres. E elas influenciaram a Susanna Anthony. Susanna Anthony. E essa mulher foi tão importante no movimento feminista nos Estados Unidos que a emenda norte-americana que deu direito amplo ao voto das mulheres tinha o nome da emenda Anthony. Então, para você ter uma ideia da importância dessa mulher, e essa mulher é cristã. Era uma mulher cristã em que a sua fé influenciava na maneira dela pensar. Não era alguém que era um cristão nominal, mas era alguém que era um cristão e que a sua fé a influenciava, a impulsionava, a motivava a lutar pelo que ela lutava. Mas isso a gente não escuta falar, não é verdade? Pra vocês terem uma ideia, que esse movimento ele teve uma ampla participação de mulheres cristãs na sua gênese, no seu início, que o marco inicial desse movimento é uma convenção lá em Seneca Falls. E sabe onde é que aconteceu essa convenção? Uma igreja metodista, uma igreja cristã. Mas ninguém ouve falar sobre isso. Pra vocês terem uma ideia, outra coisa interessante é que nesse dia em que houve a assinatura da Declaração de Sentimentos, que era uma declaração feita pelas mulheres reivindicando esses direitos, né? Boa parte das argumentações, essa declaração está aí na internet para vocês verem, ela usa-se como referência o Criador, a criação. E o interessante é que das 100 pessoas que assinaram a declaração, 32 pessoas eram homens. Então, também houve aí uma participação masculina nessas reivindicações. A segunda onda do movimento feminista vai acontecer na França e nos Estados Unidos. Isso entre as décadas de 1960 e 1980. E a principal característica desse movimento, ele vai tratar muito em relação a políticas voltadas para o respeito às diferenças. Vai começar -se a trabalhar aqui, então, a discussão de gênero e sexo. E é a principal expoente desse movimento, que vai inclusive influenciar o movimento norte-americano, a Simone de Beauvoir, que escreve o seu livro em 1949, O Segundo Sexo. E a Simone de Beauvoir, nesse livro, ela vai defender a ideia de que a mulher, ao longo da história, foi tratada como um segundo sexo, como um sexo inferior, sempre tendo como referência o masculino, o homem. E por isso ela nunca pôde ser ela mesma. É neste livro que Simone de Beauvoir ela vai propor um rompimento das mulheres com as barreiras biológicas, que de acordo com ela são opressoras. E de acordo com Simone, a maternidade também é algo que oprime a mulher, que prende a mulher. Por isso que ela vai propor e vai ser uma bandeira de luta do movimento da segunda onda, que não tinha nada a ver com a primeira nesse sentido, já que as mulheres da primeira onda eram, na sua maior parte, liberais, a favor da família, do casamento, enfim. A segunda onda vai tomar um outro rumo. A Simone vai ter um discurso extremamente contrário à maternidade. Ela vai ver a maternidade como uma prisão para as mulheres. De acordo com ela, a mulher
deveria evitar a maternidade causando o aborto, né? E ela pregava, enfim, de acordo com ela, que a mulher só seria libertada dessa opressão quando ela tivesse a mesma liberdade sexual que o homem tem. E isso era uma defesa, era uma bandeira do movimento. Eu vou falar aqui algumas frases para você ver a própria Simone falando sobre isso. Por exemplo, enquanto a família, o mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a viver sob opressão. O trabalho que a mulher faz dentro de casa não é diretamente útil para a sociedade, não produz nada. A dona de casa é subordinada, secundária, parasítica, diz Simone de Beauvoir no seu livro O Segundo Sexo, de 1949. Então, o movimento da segunda onda, a principal influente vai ser a Simone de Beauvoir, francesa, mas que ela vai influenciar uma jornalista norte-americana da década de 60, 1963. Ela vai lançar o seu livro A Mística Feminina. E Betty Friedan, o nome dela. E não vai ser muito diferente aí de continuar esse pensamento da Simone. Eu vou mostrar para vocês a partir de uma citação dela neste livro que eu vos falei. Olha só. As donas de casa são desmioladas e sedentas por coisas. As donas de casa encontram-se perante um perigo análogo ao perigo que correram aqueles que caminharam para a sua morte nos campos de concentração. Está no livro A Mística Feminina, de 1963. Então, a Betty, ela pega alguns depoimentos de mulheres norte-americanas e mulheres que tinham aquela ideia de serem rainhas do lar, né? Que a mídia toda trabalhava para, inclusive, vender eletrodomésticos. Aquela época do eletrodoméstico estava muito em alta, e a Betty vai justamente fazer essa crítica, né, de que a mulher norte-americana ela é apenas vista como uma consumista desses eletrodomésticos, e a partir daí ela vai constatar em algumas entrevistas de que essas mulheres elas são infelizes, que elas, por estarem no lar, inclusive por isso que a Betty vai chamar o lar de uma espécie de campo de concentração confortável, mas embora elas estivessem no lar, elas estavam infelizes. E aí a partir daí Betty vai criar essa resistência à mulher do lar, né? Vai fazer duras críticas à mulher do lar, a mulher que se resume ao lar, como nós vimos naquela citação que eu falei. A Betty Friedan vai definir o problema que ela identifica na mulher moderna dos Estados Unidos de problema sem nome. E ela vai dizer que para resolver esse problema é preciso que haja uma mudança estrutural na sociedade. A Betty vai ser contrária à mulher estar presente no lar. Para ela era necessário que a mulher se ausentasse do lar, nem que para isso ela tivesse que pagar um profissional para fazer aquilo que ela fazia antes. O importante é que ela deixe o lar. E para ela é importante que haja mudanças estruturais para que a mulher tenha o seu próprio destino em suas mãos. E ela mesma possa se autodefinir também. Esse problema que Betty Friedan vai dizer que é um problema sem nome, a Kate Millett vai identificá-lo no final da década de 60 e vai dizer que o problema, ela encontrou, que é o problema do patriarcado. O problema é o homem. E o problema é que as mulheres foram oprimidas ao longo da história pelos homens e elas precisam se libertar, precisam destruir, né, essa opressão que são os homens. Então, resumindo as principais bandeiras do movimento feminista, podemos dizer que ele se resume em o aborto, o direito a divórcio, métodos contraceptivos. Nos Estados Unidos, muito mais forte essa ideia da mulher fora do lar, com a Betty Friedan, e com a Simone de Beauvoir na Europa, na França, há uma discussão também da liberdade sexual. Se você pesquisar um pouco a vida de Simone de Beauvoir, suas cartas trocadas com o Sartre, você vai descobrir coisas incríveis sobre a sua vida e alarmantes, por sinal. Eu não quero falar aqui para não causar mais polêmica ainda, e também a minha intenção não é falar sobre a vida específica de cada uma delas, mas algumas ideias, né? Mas você ficaria aí abismado com as trocas de cartas e o que Simone, como ela era extremamente liberal sexualmente. Enfim, a gente não vai ter muito isso na Betty, né? Até porque a Betty era casada, inclusive, né? Diferente de Simone, que tinha um caso lá meio estranho com Sartre, mas essas bandeiras serão de fato as bandeiras de luta do movimento na segunda onda. A terceira onda do movimento feminista acontece a partir da década de 90 até os dias atuais. E eu diria que a principal característica desse movimento é empunhar a bandeira ainda do aborto, já que a frase de efeito é meu corpo, minhas regras, então eu que mando em mim, eu posso tirar uma criança a hora que eu quiser. E também, como consequência dessa frase, a ideia de uma liberação sexual muito grande. E diria que o movimento feminista atual está muito de braços dados com o movimento LGBTS, etc. E fato é esse que eles empunham juntos também a bandeira da ideologia de gênero.
A ideia de que é preciso desconstruir a noção, né, de que homem nasce homem e mulher nasce mulher. Menino nasce menino, menina nasce menina. E para eles isso não existe, porque o gênero é algo construído socialmente e culturalmente. Logo, é uma bandeira também muito levantada pelo movimento atual. E vai dar de braços dados aí com o movimento LGBTS, etc. Enfim, o movimento também atual, embora diga que luta por direitos das mulheres, eu gostaria de fazer até uma pergunta. Qual é o direito que a mulher não tem no Brasil que o homem tem? Direito. Né? Se esse direito é cumprido, se ele é negado, é outra história. Mas eu falo de leis, de direitos. Então, qual é a lei que a mulher luta aí para que seja conquistado o direito da mulher? Eu poderia discutir, inclusive, a favor, claro, sou totalmente a favor da questão da mulher ganhar um salário igual ao homem e exercendo a mesma função. Não vejo problema nenhum nisso. Né? Mas eu queria saber qual o direito que a mulher não tem no Brasil. Então, se você lembrar aí, por favor, coloca aqui nos comentários, tá? Para me ajudar. Então, essa é uma característica principal do movimento feminista atual, né? Essa ideia de desconstruir essa ideia biológica do homem, mulher ser mulher. Enfim, é uma bandeira muito presente. Também tem dentro do movimento feminista, nós temos o movimento negro feminista, que é também algo específico dessa terceira onda, né? Perceber que etnias sofrem problemas diferentes de outras em relação às mulheres, e vai criar esses movimentos assim, nesse sentido. Então, basicamente é isso. É um movimento da terceira. Eu poderia resumir na terceira onda, assim como a segunda também já vem falando um pouco sobre isso, é que as mulheres têm a autoridade de criar ou de definir o que é casamento, o que é gênero, o que é sexo, né? Acima do próprio Deus. Então é basicamente isso, né? É rejeitar Deus como autoridade final sobre tudo na vida. Então é basicamente isso que o movimento da terceira onda faz e fica muito bem claro. Até porque eles são muito combativos, né? A moral cristã. A gente vê isso na Marcha das Vadias, né? Algumas manifestações ficam claras. A sua algeriza contra a moral cristã, contra o cristianismo. Então, é isso aí em relação à terceira onda. Uma das bandeiras de luta do movimento feminista atual é dizer que homens e mulheres são iguais. Mas, como eu disse no título deste vídeo, homens e mulheres são diferentes sim. Quando olhamos para a questão estética, biológica, isso já fica claro de imediato, não há como negar. E a própria neurologia também mostra que há diferença em relação a muitas questões. Por exemplo, o homem, para ouvir, ele utiliza apenas o lado esquerdo do cérebro. A mulher utiliza todo o cérebro. Há uma capacidade de sentidos na mulher melhor em alguns do que nos homens. Por exemplo, o paladar e o olfato na mulher é mais desenvolvido do que nos homens. Embora o homem tenha uma visão túnel, né? Uma visão túnel melhor do que a das mulheres, e elas têm uma visão periférica melhor do que os homens. Uma outra coisa interessante é a vantagem física do homem. O homem, obviamente, tem uma vantagem física em relação à mulher. E prova disso é que os resultados dos esportes em que demandam uma atividade física maior são melhores entre os homens. Então, a matéria do Globo Esporte, que eu vou deixar aqui o link para vocês olharem. Então, isso fica óbvio. Por causa da constituição biológica do homem. O homem tem mais sangue, tem mais glóbulo vermelho, e leva mais oxigênio para os músculos, enfim, o próprio hormônio masculino, né, ajuda nisso. Então, isso é algo óbvio. Uma outra diferença interessante é a questão da capacidade espacial, né? A inteligência espacial do homem é mais desenvolvida do que a da mulher. A mulher também amadurece mais rápido do que o homem, e isso é fato, né? A questão da puberdade também chega mais cedo. A questão da mulher, ela enlarguece o quadril, parece que é para ter bebê, né? Deve ser. E outra coisa também interessante é que a mulher tem uma habilidade motora fina melhor do que o homem, ela desempenha melhor essas habilidades, embora o homem tenha uma habilidade motora grossa melhor. E as pesquisas indicam que o fato do menino escolher brincar com o carro e a menina com a boneca tem muito mais a ver com a questão biológica do que com a questão cultural. Né? E isso é o que alguns cientistas dizem. Prova disso é que há experiências com macacos que demonstram isso. As macacas preferem brincar de bonecas e os macacos com carros. Eu vou deixar o link também da palestra sobre isso. Enfim, há diferenças entre homens e mulheres. E essas diferenças, elas são incontestáveis, são observáveis, inclusive. E isso não nos faz inferiores. As nossas diferenças não nos fazem inferiores, mas as nossas diferenças apontam para um propósito, né? Apontam e demonstram que as diferenças nos mostram que nós fomos criados para desempenhar funções diferentes, com habilidades diferentes que se complementam. Para isso onde a evidência nos leva, e não dizer que somos melhores ou piores uns dos outros por causa dessas diferenças.
Sou a favor dos direitos iguais das mulheres, sou a favor que elas possam trabalhar, que elas possam estudar, sou a favor que elas possam ganhar os mesmos salários que os homens. Sou contra toda forma de discriminação, violência contra a mulher, seja ela verbal, seja ela física, seja ela velada, sou contra. Mas o feminismo eu não posso concordar com as bandeiras feministas atuais. Eu não posso concordar com o feminismo que rejeita todo o propósito de Deus para a mulher. Não posso concordar com o feminismo que diz ser dona de si mesmo, em que ignora todos os preceitos divinos, todo o propósito divino, e ignora toda a verdade de Deus revelada na Bíblia. Eu sou contra. O feminismo atual tem o seu próprio Deus que é si mesmo, e assim achando que vai encontrar a felicidade sendo guiada pelas suas próprias vontades. C.S. Lewis já dizia que Deus não pode nos dar uma felicidade e paz para além de si mesmo, porque não há, não existe. Pesquisas demonstram que há uma infelicidade na mulher, mesmo diante de tantas conquistas. A Times, em 2009, publicou uma matéria dizendo justamente isso. A mulher está mais superpoderosa, mas, sem dúvida, menos feliz. E outros estudos demonstram que coabitar não é garantia de felicidade, pelo contrário. A possibilidade de você ser infeliz coabitando é muito maior do que se você fosse casada. Inclusive, há uma possibilidade maior de você sofrer violência doméstica na coabitação. E em relação ao casamento também, tem um dado interessante, uma pesquisa feita nos Estados Unidos com vários casais que diziam ser infelizes. 5 anos depois, o pesquisador encontra essas pessoas e demonstrou que aquelas que se separaram não estavam mais felizes do que aquelas que se manteram no casamento. Enfim, o fato é que quando o ser humano foge do propósito de Deus para a sua vida, foge da palavra de Deus, daquilo que Deus propõe para a vida do ser humano, ele não encontra felicidade. Embora ele aparentemente ache que está procurando e buscando um caminho de felicidade, ele está buscando, na verdade, um caminho de infelicidade. Porque, como disse C.S. Lewis, não há felicidade longe de Deus. Esse é o grande problema, e o movimento feminista tem remado contra os desígnios de Deus para o homem e para a mulher. Na verdade, não podemos negar que ao longo da história, homens oprimiram as mulheres, negaram seus direitos, foram violentos contra ela, mas ainda isso acontece hoje em dia, que o digam os países árabes. E fica aqui a minha dica para o movimento feminista brasileiro criar núcleo lá nos países árabes, porque lá de fato as mulheres não têm direitos, pelo menos boa parte deles, então, e elas estão precisando de vocês lá. Eu também não posso me furtar de dizer uma verdade, de que Deus criou homem e mulher, e criou conforme sua imagem e semelhança, e deu dignidade a eles. A dignidade humana é dada por Deus, e homem e mulher têm mesmo valor diante de Deus, embora para Deus tenham funções diferentes. Não vou falar dessas funções aqui, porque a intenção não é esta neste vídeo, falarei sobre isso em outro vídeo, ok? A verdade também é que as mulheres não precisam ser feministas para lutarem a favor dos direitos, para lutarem contra a violência, não. A Bíblia ela nos dá fundamentos, nos dá subsídio para, de fato, encabeçarmos essas lutas. Basta ser discípula de Cristo. Cristo, de fato, vai lhe mostrar qual o real valor que você tem, qual o real propósito da sua vida. E o fato de homens terem deturpado a palavra de Deus para oprimir as mulheres, o erro não está na palavra de Deus. O problema não é o homem, o problema é o pecado que mora no homem, que inclusive mora na mulher também. Isso não podemos negar. O problema é o pecado. E enquanto houver pecado, enquanto nós estivermos sujeitos e passivos ao pecado, haverá injustiças, haverá ganância, haverá exageros. E a solução para o pecado não é um movimento feminista. A solução para o pecado é Jesus Cristo. É Ele que pode te libertar de quem você é. E você é um pecador e você é uma pecadora. É Ele que pode te dar o real propósito, o real sentido para a vida. Embora continuemos lutando contra o pecado, e isso nos mostra que essa luta contra o pecado é uma luta nesta vida, nós vivemos sob a esperança de que um dia nós não desfrutaremos mais de um mundo onde existirá pecado. O dia em que Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Salvador, vier estabelecer novos céus e nova terra. Aí sim, não haverá mais movimentos feministas. Aí sim, não haverá mais luta contra a violência. Aí sim, quando Jesus vier estabelecer o novo céus e nova terra, nós desfrutaremos da justiça plena e de paz plena. A solução é Cristo. Não vai embora ainda, porque nós temos um novo momento nos vídeos mais teológicos, que é um momento mais poético. E vocês vão ouvir a leitura de um poema feito pela irmã Gabriela,
que tem uma página no Instagram, que é Rocha Lírica. Eu vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo para vocês terem acesso, tá? Então fiquem conosco mais um pouco e meditem neste poema. Jesus é a solução. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, ambos imbuídos de dignidade dada pelo Criador. O que se passou? Por que durante a história o vaso frágil se quebrou? Se no princípio um belo poema para ela o homem fez, e dentro do Éden viviam em harmonia os três. O feminismo não nasceu por capricho. É preciso reconhecer o feminicídio e a opressão latente que faz dos abusos e assédios algo tão recorrente. O que se passou? Por que o remorso no coração feminino se formou? Quando a lei do mais forte imperava, o homem com a Bíblia a sua tirania justificava. Mas o problema nunca foi a palavra. A maioria dos seus direitos a mulher conquistou sozinha, e somos gratas ao movimento sufragista. Mas hoje em dia há muita confusão. Ser feminista não convém a um cristão. Concordamos com a ideia de igualdade, de proteção aos mais fracos, de promoção ao potencial da mulher. Ela é livre para glorificar a Deus onde Ele quiser. Mas os ideais de respeito e dignidade a Bíblia sempre anunciou, e Jesus provou que sua palavra está pronta a defendê-la. Lançai a pedra aquele que nunca pecou. Vossas esposas, tratai-as com amor. Então por quê? Por que tanta dor? O feminismo não consegue salvá-la do abusador. Faz você acreditar que o homem é problemático e você, vítima, tem que superá-lo. Nós não fomos feitos para a competição, para dominar sobre o outro. Temos papéis e dons diferentes, sim. Eles se complementam de modo maravilhoso. Mas o que se passou? Por que durante a história o vaso frágil se quebrou? Porque o homem pecou e a mulher pecou, ambos pecadores diante do Senhor. Quem oprime e abusa é pecador. Quem responde orgulho e ira é pecador, ambos pecadores diante do Senhor. Ambos pecadores diante do Senhor. Eis a raiz da dor. O elo trino se quebrou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher não sabem quem são se não olharem para o Criador. A solução não é o feminismo. A solução é Cristo. Pois no princípio, um belo poema para ela o homem fez. E dentro do Éden viviam em harmonia os três. E não vá embora sem antes você assinar o meu canal, clicar no sininho que aparece aí para receber as nossas notificações e ainda dar um joinha pra gente, beleza? Até a próxima, se Deus quiser.